Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de setembro de 2025 e vamos dar início daqui a pouco à nossa live com o Dr. Kisley Domingos, que é advogado previdenciário. Então, nós vamos falar sobre BPC-LOAS e algumas outras dúvidas que vocês tenham, tá ok? Vamos lá. Eu não sei o que anda acontecendo com esse Instagram. Acho que já vai entrar aqui, Dr. Kisley. Espero que vocês aprendam sempre mais um pouco. A live sempre fica gravada. Ó, Kisley, eu já aceitei aqui teu pedido. Isso que acontece, viu? Não é de hoje. Eu não sei qual é o problema, Kisley, porque eu já aceitei, Kisley, mas eu não sei porque que tá dando aqui de... Não tá, ó, vou entrar ao vivo, aí continua aqui na câmera. Tá batendo na porta. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se eu tenho como mandar o convite para você. Peraí. Mandei o convite para você. Veja se você aceitando aí. Mandar para a Josi. Oi. Aleluia. Agora deu. Deixa Deu eu só... certo. Deu certo? Deu, graças a Deus. Maravilha. A Josiane também para participar devido àquele problema que eu te falei agora há pouco. Perfeito. Tá? Se eu precisar me ausentar assim, ela... Tranquilo, fica à vontade, Sara. A ideia é a gente bater um papo aqui, conversar, mas fica tranquilo. Isso. Bom, ainda tem poucas pessoas, 4, mas você pode se apresentar, Kisley, né? Posso. E aí Não a live aparece eu? vai ficar gravada. Sim, Não sim, aparece vamos lá. eu aí para vocês? Não, só aparece uma parede. Só o som, Josi, a imagem não. Agora sim. Não, mas daí... Agora sim. É que eu estava tentando pegar pelo computador. Não entra. Fazer Live pelo Instagram, só por telefone. Bom, então vamos lá, né, Kisley? Se apresentando. Vamos lá. Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando, quem vai vir a nos acompanhar e quem vai ver a live regravada ali, né, que a Sara eu acho que disponibiliza. Então, para quem assistir aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome, como a Sara mencionou, é Kisley Domingos, eu sou advogado, atuante com direito previdenciário já há uns 15 anos, né, e nós atuamos, né, eu particularmente aqui no meu escritório atuo muito na área de benefícios por incapacidade, né, então a gente atende nesse segmento muitas associações, né, de algumas doenças específicas, a paz, né, então sempre trabalhando muito com essa questão da incapacidade. E o papo hoje, para a gente conversar, né, eu já devolvo a palavra aí para a presidente da live, mas hoje a gente vai tratar com um assunto muito importante, muito delicado, que é o benefício assistencial, né, e Sara, Josi, é um benefício que dá muita confusão também, né, então é importante sempre que a gente tenha essa possibilidade de bater um papo, trazer as diferenças entre um tipo de benefício e outro, trazer os requisitos, né, trazer as informações de onde conseguir uma documentação que é necessária para tanto e tudo mais. Então é importante sempre que a gente tem uma oportunidade de trazer isso para trazer também um esclarecimento para quem precisa, né? E às vezes a gente nota muito, eu levanto sempre a bandeira da conscientização, que a gente tem que ter conscientização sobre esses benefícios, né? Que às vezes a gente não consegue uma concessão por uma falta de organização ou alguma coisa que fugiu o controle, que aquela pessoa, por não saber, deixa passar e perde aí a oportunidade de ter uma concessão de um benefício que muitas vezes faz muita falta, né? Um benefício, falando aqui do BPC, de um salário mínimo, que para muitas famílias é uma grande ajuda, né? Então, quando a gente consegue entregar essa concessão, ficamos muito felizes, né? A missão foi cumprida. Mas vamos debatendo, vamos conversando, a gente vai trocando uma ideia bacana para falar aí nesses próximos minutos de bastante informação sobre esses pontos do benefício. E aqui não deixa de ser um canal
onde a pessoa vai ter a informação de forma gratuita, né? Vai poder esclarecer as dúvidas, e como a gente até combinou, né? Depois, quem quiser fazer algumas perguntas até pelo WhatsApp, que depois você responde. E realmente é uma coisa assim que a gente sempre tem que estar falando, porque lei muda toda hora, né? Às vezes é uma coisinha que a gente não se atenta ali, acaba perdendo o benefício por não prestar atenção, até porque também lida com muitas pessoas assim, de baixa renda, que às vezes não tem tanto conhecimento, né, Kisley? A gente tem essa dificuldade, né? A gente precisa que esse conhecimento chegue, né? Então, a gente usar esses meios, como eu mencionei, é muito importante. Mas vamos lá, vamos tratar hoje então de BPC, trâmites legais, né? O que é isso, né? O que vem a ser o BPC? O BPC é um benefício da assistência social. Isso é importante que fique claro, porque a gente tem muita confusão, né? Às vezes a gente tem confusões até feitas pelos próprios advogados, né? A gente fala de requerer um benefício, né? Então, o que eu vou requerer? Eu vou requerer um BPC, eu vou requerer um benefício de prestação continuada. A gente, às vezes, observa muitos colegas falando fora da técnica, que eles falam que vão requerer um LOAS. Mas o que eu vou requerer um LOAS? O que é o LOAS? Né? Não é nem o LOAS, é a LOAS, né? LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu não requeiro a lei, eu vou requerer o benefício, né? Falando tecnicamente. Então, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. E por que eu falo que existe a confusão? Né? Se a gente for falar tecnicamente, a gente tem que buscar essa informação lá na nossa Constituição, onde a gente tem um sistema de proteção social que a gente chama, né, de Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, nós vamos ter um tripé. Eu costumo falar que é um tripé, né? Saúde, assistência e previdência. Tá? Então, dentro da Seguridade Social, eu tenho saúde, assistência e previdência. Então, é um sistema com subsistemas, digamos assim. Né? Se eu te perguntar, Sara, qualquer um de nós aqui, qualquer um da população, enfim, que precise de uma emergência num hospital público, para um acidente, seja lá o que for, ele vai ter que contribuir para ter acesso? Está perguntando para ti? Estou perguntando para ti. Estou perguntando para ti. Não. Não precisa, né? Então, a saúde universal, enfim. Quando eu falo de previdência, eu já não falo para todos. Eu falo para o segurado. Então, para eu ter direito a um benefício previdenciário, eu tenho que ser segurado. E dentro do sistema previdenciário, eu tenho vários itens que têm que ser cumpridos, né? Eles vão ser... Por exemplo, eu preciso ter a qualidade de segurado, que é o meu vínculo com a previdência. Eu preciso ter, muitas vezes, uma carência atingida. Claro que a gente tem as exceções, não consigo tratar tudo aqui, mas a gente tem exceções, né? Caso a caso. Eu preciso ter uma carência, via de regra, de 12 anos de contribuição, 12 meses de contribuição, para que, se eu vir a ficar incapaz, eu tenha direito à concessão de um benefício. 12 anos, Deus me livre, né? Ninguém ia receber benefício, 12 meses. Então, eu tenho alguns requisitos securitários, tá? E aí, o fato gerador de um benefício por incapacidade, até para trazer esse ponto, para elucidar uma dúvida também, é o fato gerador incapacidade, né? Eu tenho que estar incapaz para o trabalho e ser segurado, né, ao mesmo tempo, para ter a cobertura. Antes a gente tinha um benefício que se chamava auxílio-doença, né? Vocês devem lembrar. Agora a gente chama, de forma correta, né, tecnicamente, auxílio por incapacidade temporária. Por que, Sara? Por que, Josi? Porque o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não a doença. E por que isso? Porque eu posso estar adoecido, eu posso ter a doença, mas essa doença pode não me deixar incapaz. Eu posso estar fazendo um tratamento medicamentoso, um tratamento com fisioterapia, enfim, N situações, e eu mantenho meu vínculo de trabalho e vou trabalhando. Ou seja, estou doente, tenho a doença, tenho uma... Ou outro ponto, algum tipo de câncer, uma cardiopatia grave, sigo trabalhando. Né? Eu tenho a doença, mas sigo trabalhando. Na medida em que eu fique incapaz,
aí sim o fato gerador incide e eu tenho a concessão do benefício. Reconhecimento por perícia médica e tudo isso, né? Então tem essa diferença. E eu vejo, né, no que a gente recebe das demandas, muitas vezes a pessoa não sabe que tem que ser segurado, que tem que contribuir. Quando fica incapaz, ele quer acessar o sistema, começar a contribuir para pedir o benefício. Aqui nós vamos ter um problema, porque eu entrei no sistema já com a incapacidade. A gente costuma dar um exemplo bem prático da vida civil, que eu até dou em aula, que é o seguro privado, né? Onde, por exemplo, se tu for para a seguinte situação, a Josi comprou um carro zero, não fez seguro, tirou o carro da concessionária, no terceiro cruzamento ela dá uma batida, perda total. A Josi vai ligar para a seguradora e vai querer contratar um seguro. Vai dizer, olha, eu tive uma perda total aqui, bateram no meu carro, eu quero contratar o seguro para ter a cobertura. Qual é a resposta que a Josi vai ter? Não, né? A Josi tinha que ser segurada para aí sim, se houvesse sinistro, essa batida, ela ter a cobertura. Na Previdência, a gente trata de um seguro social, é a mesma coisa. Eu tenho que estar vinculado para que aí sim, se eu venha ficar incapaz, eu tenha cobertura. É a mesma coisa, então eu tenho que ter essa consciência. Aí como que se dá esse vínculo com a Previdência? Ou eu sou um empregado, onde o meu empregador mesmo vai contribuir, né? Então ali eu não me preocupo, estou com a carteira assinada, ou eu sou autônomo, eu contribuo mediante pagamento de carnê ou guia mensal, todo mês. Aí a gente tem N situações, 11%, 20%, categoria de baixa renda, CadÚnico, consegue contribuir com um pouco menos ainda, ou eu sou segurado facultativo, dona de casa, estudante, porque nós temos ainda dentro desse ponto, Sara, uma outra questão, porque todo mundo que exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir. Por isso que o nome é segurados obrigatórios. Então, autônomo, quem tem carteira assinada, é obrigado a contribuir. E por que facultativo? Porque ele não exerce atividade remunerada, ela não exerce atividade remunerada, mas ela quer aderir ao sistema. Então, ela pode. Por isso que a gente fala, dona de casa, estudante, não trabalha, né? Mas pode acessar o sistema e pode ter os mesmos benefícios. Entendeu? Então, é muita informação e a gente precisa que essa informação chegue. Fala, Sara. Josi. O MEI entra aí? O MEI é a mesma coisa, tá, Josi? O MEI, ele tem o CNPJ para fins fiscais, mas o MEI é o microempreendedor individual. Ele também vai ter a sua série de direitos também, tá? Então, tudo isso, a gente está falando de previdência, tá? Então, é securitária, não é todos que vão ter direito, né? Entendi. Perfeito. E quando a gente fala do outro tripé, que é o outro subsistema, que é a assistência social, aí todos vão ter direito? Nem todos. Aqui a gente vai ter que fazer uma peneira, que quem dela necessitar. Tá? Então aí a gente vai entrar no nosso tema agora. E por que que existe essa confusão e por que que eu tenho que fazer todo esse contexto para a gente compreender? Quem que já não escutou que o vizinho está aposentado e nunca contribuiu? Né? Mas o meu vizinho se aposentou e nunca contribuiu. Ele não está aposentado, ele está recebendo um benefício assistencial. Ele está recebendo o BPC. Porque não existe benefício previdenciário sem contribuição, sem o atingimento dos requisitos. Tá? Então, mesmo o BPC, a pessoa tem que ter contribuído pelo menos um ano? Não, BPC não. Agora a gente vai entrar no BPC, que é o assistencial. Tá? Não precisa. Aqui a gente vai entender a situação agora. Mas por que ocorre essa confusão? Porque a assistência social, ela não tem uma estrutura como tem o INSS. Né? O INSS tem autarquias no Brasil todo. Então, a assistência social, ela utiliza da estrutura do INSS, da folha de pagamento do INSS, do sistema para tanto, para pagar os benefícios assistenciais. Então, quem é segurado que recebe a sua aposentadoria, recebe no INSS, e quem recebe o BPC também recebe pelo INSS. Então, a gente tem essa confusão, né? A culpa nem é totalmente da população, porque realmente é confuso. Então, a assistência utiliza o mecanismo para pagamento desse benefício. E agora a gente vai entrar, deixando de lado esses dois
outros subsistemas já falados, a gente vai entrar de fato no BPC, tá? Que é o benefício de prestação continuada da assistência social. E quem tem direito, Sara? Quem vai ter direito a esse benefício? Idosos, tá? 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de longo prazo. A gente entende como longo prazo, via de regra, 2 anos, tá? Porém, não basta ter só esse requisito. Eu tenho que ter o requisito da situação financeira, tá? Como a previdência ela é contributiva e a assistência não, eu não consigo, né? A União teria grande dificuldade, até poderia, né, quebrar, digamos assim, se fosse conceder para todo mundo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma peneira, né? A assistência social, então, ela é devida a quem dela necessitar. Então, nós vamos ter que analisar qual é a necessidade. Então, para que eu não deixe em situação de vulnerabilidade social, de risco social, e o que é isso, né? É a pessoa que não tem dinheiro para comprar algum medicamento, não tem dinheiro para comprar comida, ela tem que comprovar isso, né? Agora a gente vai entrar nos requisitos. Então, falando do primeiro requisito, idade avançada, 65 anos ou mais, ou deficiência de longo prazo, tá? E a gente vai falar, então, do requisito financeiro. Esse benefício ele vai atingir a população mais carente, tá, Josi? Quem tem realmente necessidade. Então, o que a gente precisa? Quais os documentos necessários, né? Eu preciso comprovar que aquela pessoa está cadastrada no CAD único, junto ao CRAS do seu bairro, né? Eu preciso comprovar que aquele grupo familiar onde essa pessoa está inserida tem uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, tá? Então, realmente é bem restrito. Nós temos que pegar o grupo familiar como um todo. Um grupo familiar com 4 pessoas. Quanto que cada pessoa nessa casa recebe? Vamos somar tudo e nós vamos dividir por 4 também. Qual vai dar esse valor? Né? Então, deu uma soma de 379. É a média hoje de 1/4, desculpa, do salário mínimo. Essa pessoa vai ter direito ao benefício. Ultrapassou, não vai. A gente tem algumas nuances, né, de trabalhar dentro de um processo administrativo e muito mais num processo judicial com alguns comprovantes de gastos e tudo mais. O INSS tende a analisar de forma objetiva. Então, passou da renda, ele não concede. Aí a gente vai ter que vir com essa demanda para levá-la para a via judicial e aí sim discutir os gastos, o que pode talvez abater essa renda para fins de concessão. Tá? Então, independente de ser idoso ou deficiente, se eu não tenho a questão da renda como requisito, eu também não consigo, tá, Sara? Então, a gente tem essa grande dificuldade. Morar em 2 pessoas, uma ganha o salário mínimo, já está fora. Então, ultrapassa, digamos assim, né? E a gente vai trabalhar de forma a tentar abater essa renda, né? Por exemplo, numa situação dessa, recebe um salário mínimo, tá? Eu tenho um filho com deficiência, ou eu tenho um idoso, né, na minha casa. Um salário mínimo para 2 pessoas. Como a Sara mencionou, tá fora, né? A renda ultrapassa. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que entrar com a demanda administrativa juntando documentos e comprovantes de gastos. Eu sempre falo que não adianta eu juntar também um condomínio lá de 1.200, 1.900, um aluguel, uma internet super cara. Isso não ajuda, né? O que vai nos ajudar? Se eu tenho um filho com deficiência, aquele filho tem necessidade de uma alimentação especial, muitas vezes fralda, muitas vezes um medicamento que é muito caro. Então a gente utiliza as necessidades dele para que eu possa levar isso para um processo administrativo ou para um processo judicial. Tá? E com isso eu faço o abatimento da renda. Esse olhar, ele é mais detido na via judicial. O magistrado, ele tem um olhar mais cauteloso quanto a isso, da questão da vulnerabilidade, né? Ele entende que a renda ultrapassa, mas o custo é muito alto. O INSS já tende a ser mais objetivo. Então, muitas vezes, a gente consegue reverter uma decisão administrativa num processo judicial. Tá? E o cenário é realmente esse, sabe? 2 pessoas, um salário mínimo, não está dentro do requisito, tá?
Então, a gente tem essa situação. Voltando a dizer também, né? É um benefício assistencial, é concedido para quem tem realmente necessidade, mas a gente tem o meio termo, né? O grande problema é que a gente fica no meio termo. E quem está ali no meio termo está passando necessidade também, só que não está dentro do requisito. Então, a gente acaba tendo muito trabalho nessa situação e, às vezes, não tem muito sucesso nas demandas por conta disso, né? E para nós também que trabalhamos com essa área, é muito triste quando eu não consigo entregar esse direito para o meu assistido, né? Que ele coloca em nós a esperança de resolver a situação da vida dele, que um salário mínimo ali vai ajudar muito. E a gente não consegue muitas vezes por isso, porque falta um pouquinho, porque esbarra, né? E a gente tenta fazer o melhor possível, mas o requisito tem que ser implementado, de uma forma ou de outra. Me diz uma coisa, Kisley, vai alguém fazer uma visita, um assistente social, para ver se essa família mora realmente, né, de uma forma mais carente, verificar às vezes se tem 2 televisores, se tem ar-condicionado, essas coisas, né? Eles fazem vai. Na via judicial, costuma, aqui, pelo menos em Santa Catarina, aqui, sim, tá? Isso na via judicial. Na via administrativa do INSS, geralmente são perícias marcadas na própria agência, em dias distintos, né? Então, nós vamos ter uma perícia médica para identificar a questão da incapacidade, né, da deficiência, num momento, e num segundo momento, nós vamos ter uma ida também desse assistido na agência para levar os dados da situação financeira, né? É ali que a gente orienta, né? Leva o comprovante de gasto, leva todas as informações dessa situação de vulnerabilidade social, tá? E nas perícias judiciais, de fato, o juiz nomeia, pelo menos em Santa Catarina, tá? Que a assistente social vá até a casa, né, dessa pessoa, e ela vai, de fato, listar. A casa é servida de saneamento básico, iluminação pública, a casa tem 1 piso, a casa tem 2 pisos, a casa tem TV, a casa tem geladeira, a casa tem tantos cômodos. Isso é um relatório muito extenso que é juntado no processo, tá? Justamente para comprovar essa situação de vulnerabilidade social, tá? Tem mesmo, tá, Sara? Nos 2, só que de formas distintas, tá? Uhum. Bom, já falamos sobre onde solicitar esses documentos? Já comentamos que a gente faz a solicitação primeiramente no INSS, né, os documentos necessários. Eu vou precisar comprovar, né, idade avançada ali, a gente já comprova pelo próprio documento. Isso. A questão da deficiência, a gente vai utilizar tudo que tiver de documentação médica, os prontuários, os laudos, para comprovar justamente a questão do longo prazo, né, que a gente tem ali por 2 anos ou mais. E a gente vai precisar também da questão financeira vinculada ao CAD único, né? Então, eu preciso de um CAD único atualizado também. Se solicita que ele seja de até 2 anos, tá? Passados 2 anos, a gente sempre vai ter que atualizá-lo para o requisito financeiro. Juntamos tudo no processo administrativo, primeiramente no INSS. Tendo a negativa, a gente vai juntar tudo isso no processo judicial. Tá? Então, são 2 frentes e eu sou sempre obrigado a entrar na via administrativa primeiro, tá? E esse benefício ele é vitalício, Kisley? Não, tá, Sara? Esse benefício também a gente tem essa dúvida, tá? Com bastante frequência. Diferente do benefício previdenciário, que é dos segurados, tá? O BPC, ele não tem 13º, ele tem 12 prestações. Ele não tem um 13º e ele não vai deixar esse benefício em transferência para algum dependente como se fosse pensão. Tá? Diferente do benefício previdenciário, que nós temos para o segurado até o 13º e, em caso de falecimento, esse benefício se converte em pensão, tá? Quando houver o dependente ali que necessite, né? Então, a gente tem essa diferença, ele não é vitalício, não. Uma coisa que eu queria trazer, Sara, que teve uma atualização agora recente no que toca ao benefício, ao BPC, foi a lei, até anotei aqui para não esquecer de falar com vocês sobre isso, a Lei 15.557, agora de julho, salvo engano, junho ou julho, que ela reconheceu o direito às pessoas que têm uma deficiência de longo prazo, né, que é uma deficiência definitiva, ou uma incapacidade irreversível, de não ser periodicamente chamados, né? Então, se eu comprovo isso já no processo, aquela pessoa que já tem uma deficiência, que muitas vezes
a impede, né, de se locomover, de se deslocar até uma agência ou até o juízo para fazer uma verificação, essas pessoas já estariam dispensadas, tá? A gente fazendo essa comprovação, né, uma deficiência permanente, uma incapacidade irreversível, essa pessoa não teria que de tempo em tempo ficar comprovando que ainda está precisando do benefício, né? Isso aí é uma novidade também que eu queria trazer aqui para vocês, que ela foi recente agora, realmente de junho ou de julho, agora, salvo engano. Me diz uma coisa, para a esquizofrenia, ainda tem muita gente que acha que ela não é uma deficiência. Como que você tem enfrentado os casos que você pega da esquizofrenia, né? Eles consideram como uma deficiência? É fácil ou encontra alguma barreira ainda com relação a isso? Por alguns acharem que ela não é uma deficiência. Embora você tenha falado que tem que ser a longo prazo, né? Que compromete ali o indivíduo. Mas, se não é deficiência para alguns, aí não tem por que receber o benefício, certo? Já que é só para idosos e pessoas com deficiência. A gente sabe, né, Sara, que a gente tem a gente briga muito, né? Que a gente tem essa dificuldade com a esquizofrenia, né? A gente vem, né? A Sara, a Josi, né? Nós brigamos aí com projeto de lei, com tudo para ter os reconhecimentos devidos, né? E a gente tem essa situação. Mas, para fins de benefício, Josi, Sara, eu volto à questão da doença e da incapacidade, né? E a gente tem esses processos perícia, né? Então, se eu sou diagnosticado com esquizofrenia e eu consigo comprovar minha incapacidade, né? Eu tenho uma esquizofrenia, perdão, que não me permite trabalhar, que não me permite ter o meu ganho, né? Isso eu provo mediante perícia. Eu vou ter direito à concessão do benefício, tá? Então não é por ser ou não esquizofrenia que pode me excluir dessa concessão. Eu preciso, mediante o processo, confirmar numa perícia médica que eu tenho essa incapacidade, que eu configuro essa incapacidade. E aí a gente fica, de fato, refém da perícia médica, nesses casos, tá? Tanto do benefício previdenciário, que é securitário, como do benefício assistencial também, né? Comprovar, por mediante perícia médica, que a incapacidade existe, tá? Conseguindo isso, não vai ter problema, Sara. Leva muito tempo para daí começar a receber? Ai, desculpa, gente. Pode falar, eu só ia complementar. É porque ele sempre fala assim, né? É deficiência, mas é incapacitado, né? Porque tem algumas pessoas, assim como tem outras deficiências, como autismo nível 1, nível 2, nível 3, que não conseguem trabalhar. Tem aqueles que conseguem, né? Aí é onde que fica esse impasse. É esquizofrenia, mas é incapacitante, né? Eu acho que é aí que entra essa questão que tu falou, né? De todas essas... a gente tem os atestados que a gente tem que ter, né? Tudo isso. Que entra nesse processo, né? Nós temos essa dificuldade. Eu não sei como é que entra esse pessoal do CRAS também, né? Porque aí o pessoal do CRAS, quando faz o CAD único, que pede também documentação, eles sempre ficam nessa dúvida, né? E, na verdade, essa dúvida não deveria ser do CRAS, deve ser do órgão que faz a perícia, que é o INSS, né? Essa dúvida de fato existe, tá? E eu trago até o exemplo aqui também, a gente volta, por isso que eu gosto de fazer uma introdução trazendo aqueles temas, né? Doença, incapacidade, o que é cada um, porque a gente consegue aos poucos ir montando esse quebra-cabeça, né? E, por exemplo, a Josi mencionou, e a pessoa com deficiência, a gente vai ter que analisar, né? Então, por isso que a gente não pode, pessoal, generalizar. Cada caso é um caso. Não dá para dizer por que fulano conseguiu que ciclano vai conseguir também. A gente tem que analisar o caso em particular, né? A gente tem, a título de exemplo, a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? O PCD. Então, o que acontece? Dentro da deficiência, nós vamos ter que analisar também. Isso é o médico, o perito que vai analisar. Nós temos a deficiência de grau leve, médio ou severo, por exemplo, né? E a gente tem, por que eu tenho aposentadoria da pessoa com deficiência? Eles são segurados. Ou seja, ele exerce a atividade dele, ele contribui, ele é segurado, mesmo deficiente.
E por ele trabalhar, mesmo deficiente, o sistema reconhece essa situação e traz essa benesse dele se aposentar um pouco mais cedo. E aí a gente vai verificar em cada caso qual o grau, qual o tipo, qual a limitação. E aí, dentre os vários tipos de aposentadoria ali que tem, que a gente pode verificar em qual que ele se enquadra, aí a gente vai ter uma concessão um pouco mais cedo, né? Via de regra, né? Falando de uma forma geral. Então tem tudo isso. E realmente, quando é incapacidade, o médico vai estar do nosso lado na atuação. A gente vai fazer tudo referente à questão de direito, mas o laudo médico pericial, seja ele administrativo ou judicial, vai pesar. Claro que nós podemos impugnar, nós podemos trazer novos elementos, para que a gente possa, muitas vezes, para um laudo que não nos é favorável, que a gente afaste, que a gente tente até uma nova perícia, né, apontando algum vício desse laudo, mas é caso a caso. Então a gente tem que brigar caso por caso, não dá para a gente generalizar de fato, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que foge um pouquinho do BPC, mas entra com questão de aposentadoria, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é uma mãe que perguntou se pode começar a pagar o INSS visando a aposentadoria por invalidez, sendo que ele já está doente há 3 anos. Não, gente, é a questão do carro batido. Lembra do exemplo da Josi que comprou um carro, foi azarado e bateu o carro? É a mesma coisa. Porém, tá, é importante que isso fique também consignado aqui, ele pode ter direito a um benefício programado, tá? Porque dentro das aposentadorias nós temos os tipos, né? A gente está falando aqui de incapacidade, mas ele pode ter direito a um benefício programado. O que é um benefício programado? Idade, né? Eu posso contribuir para o meu filho, mesmo deficiente, com incapacidade, e ele pode, quando chegar à idade, se aposentar, tá? Só que, quando eu falo de incapacidade, essa incapacidade tem que ser posterior ao meu acesso ao sistema e à inclusão dos meus requisitos. Tá? Então, de fato, eu não conseguiria. Né? Posterior? Desculpa? É posterior? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que entrar no sistema, contribuir, atingir os requisitos, e se essa incapacidade for posterior ao meu acesso, aí sim, o que eu não posso é que ela seja antes. É o exemplo da Josi com o carro batido. Tá? Então, por isso eu não consigo. Não, eu benefício por incapacidade. Agora sim, pessoal, é importante também que fique também consignado aqui que eu posso entrar no sistema doente, tá? Por isso que eu falei ali atrás, doença e incapacidade. Se eu entro no sistema doente, eu sigo contribuindo. Quando eu chegar, se houver, né, essa conversão de doença para incapacidade e eu atingir os requisitos, eu vou conseguir, aí tranquilo, não tem problema. Por isso que é importante fazermos as diferenciações, né? E que até porque pode aparecer outra doença no meio do caminho, né? Também. Às vezes a gente trabalha... Exato, às vezes a gente trabalha num processo com 2 tipos de incapacidade, às vezes não incapacita um, mas incapacita outro. Então, é um clichê, mas assim, cada caso realmente é um caso, porque são N situações, né? E muito específicas, né? E a gente não está falando de exatas aqui, né? Então a gente depende de uma análise criteriosa de cada ponto em específico, né? É verdade. Vou fazer uma outra pergunta. O LOAS do meu filho foi negado devido à renda per capita. Estou pagando há 1 ano o INSS facultativo. Eu acho que é a mesma pergunta. Posso entrar com pedido de benefício? É a mesma pergunta, né? O benefício programado, sim. O benefício por incapacidade teria que analisar, porque já existe uma incapacidade e ela está começando a pagar, né? Foi posterior também. Ô, Sara, tem alguém ali, a Nid, ela falou que não tem som. Não sei se mais alguém puder apontar se está sem som, senão a gente está, às vezes, conversando aqui e o pessoal não está ouvindo. Não sei se é geral. Eu acho que está todo mundo. Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Se alguém puder comentar se realmente está sem som ali, porque ela levantou essa situação. Tá. Deixa eu ver. Aqui tem uma mãe, que é a Débora, que ela fala do filho com autismo, mas como não completou
A pergunta eu não tenho como fazer para você. Deixa eu ver aqui as Aí outras embaixo. perguntas. Obrigado, pessoal. O pessoal mencionou ali que tem som. No autismo é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente precisa comprovar sempre a incapacidade e a situação financeira para BPC, tá? Mesma coisa. Agora, e voltando, né, falando mais uma vez para a gente fixar, a pessoa às vezes com autismo consegue trabalhar, seguir sua vida e contribuir, né? Se vir a ficar incapaz depois, aí a gente vai ver esse novo cenário, tá? Então Tá, tem aí isso também. a Andrea pergunta aqui se o filho dela morando numa clínica, ele pode receber o BPC? Não tem Aí, problema, não tem problema, não tem problema. Às vezes mesmo morando. a gente tem casos de pessoas que estão em internação, alguma coisa assim, mas mesmo assim com uma situação muito precária, né? Acaba tendo a concessão. Quanto a isso, não vejo maiores problemas, tá? Tá. Então, estou procurando aqui as perguntas. Vamos lá, Josi. Tem quem falando alguma coisa? Essa Débora que tu começou a ler, ela fala o seguinte, que o filho dela é até a nível 1 e foi cessado o BPC do filho dela. Disseram que não era necessário, não tinha necessidade que ele era nível 1, mas ele tem 11 anos, tem seletividade alimentar, tem vários problemas que dificultam o tratamento dele, dificultam até ele na escola, né? A E aí partir, a ela partir, perguntou se ela pode entrar com o recurso. a partir dessa negativa, ela tem duas opções, né? Entrar com recurso na própria seara administrativa, embora, né, o próprio INSS vai julgar, então, às vezes, a chance de modificação disso é muito baixa, não é zero, mas é baixa, ou, a partir da negativa, ela entrar com a demanda judicial e levar isso tudo para análise do magistrado, né? Todas essas informações, é possível, tá? Como tu falou, né, aqueles comprovantes de gastos, né? Tudo isso, tudo isso. Tudo isso. Tem uma pergunta aqui que é importante, Sara, que é um tema que é bem discutido conosco, né? É da questão do aposentado poder passar em vida para o Ah, filho, né? eu estava Eu vendo vou, isso agora. eu vou mencionar isso agora porque a gente tem trabalhado bastante essa demanda, é interessante até que a gente possa divulgar. Com a reforma da Previdência, nós tivemos a possibilidade, isso já em 2019, né, lá na emenda 103, de reconhecimento antes do óbito, né, do pai ou da mãe, para que esse filho tem uma incapacidade, tem uma deficiência e é dependente, possa ficar com benefício de pensão. Tá? Eu vou trazer aqui rapidamente um panorama para a gente entender como que fica a pensão para os dependentes, mas a gente já entra nesse ponto que eu quero tratar. Os filhos, eles são dependentes dos pais até os 21 anos de idade, tá? Faleceu o pai, faleceu a mãe, tendo o filho até os 21 anos de idade, ele vai receber a pensão. Ultrapassado esse limite etário, ele pode vir a receber, comprovando que ele tem uma deficiência física, mental ou intelectual, tá? Por que a reforma, e nesse ponto foi muito positivo, trouxe esse dispositivo? Porque o INSS, falando agora do INSS de uma forma geral, porque a gente pode falar disso para serviço público também, mas vamos focar aqui no INSS, que é a grande maioria. O INSS, ele não sabe quem são os dependentes. Antigamente, na carteira de trabalho, tinha até a inclusão dos dependentes, e o próprio segurado cadastrava os seus dependentes. Hoje não mais. Então, o INSS ele tem conhecimento de quem é o segurado, mas não tem ciência de quem são os dependentes. Por quê? Num óbito, o dependente vai até o INSS solicitar o benefício. Né? Então, o INSS vai ter ciência desse dependente quando ocorre o óbito do segurado. Aí ele vai fazer a verificação, vai verificar que quem faleceu, se era segurado, quem está pedindo, se é dependente e se tem direito a tanto. Uma pessoa normal vai requerer. Uma pessoa que tenha deficiência e alguma limitação, como que por conta própria ela vai fazer esse requerimento? Né? Ela vai encontrar N barreiras e muitas vezes não vai conseguir, ou sequer tem ciência.
tá? Então, o que esse ponto da reforma trouxe? Que eu consiga reconhecer essa situação antes do óbito do pai ou da mãe e deixe já isso mediante uma sentença registrado nos quadros desse segurado. Tá? Então, o tanto é que é uma demanda nova em tese, né? Já está indo para 6 anos. O INSS ainda não tem esse mecanismo. A gente tem que entrar com a demanda como se pedido de pensão fosse, como se o pai de fato tivesse falecido, e argumentar em preliminar que é um pedido novo, que eles, pelo fato deles não terem essa ferramenta, eles vão ter que analisar nesse sentido, o INSS vai negar, e a gente vai ter que entrar com a demanda judicial. Na demanda judicial vai ser avaliado também por perícia médica a situação da incapacidade e a questão da dependência. Conseguindo, nós vamos ter uma sentença favorável, já temos, mandei passar já uma sentença favorável nesse sentido, para que o INSS averbe junto desse segurado que existe um filho maior e incapaz. Dito isso, eu menciono sempre também que a gente tem um meio caminho andado. Por quê? Porque mesmo assim, quando o pai ou a mãe vir a falecer, alguém vai ter que ajudar esse filho a ir lá solicitar. Porém, já está todo o terreno já está pronto. Já tem uma sentença chancelando isso e já tem esse registro lá no INSS. Então fica muito mais fácil. E eu sempre menciono isso. A gente conseguiu caminhar por meio caminho. O pai, a mãe tem que deixar um outro irmão, um outro parente, orientado de que está tudo encaminhado. Porém, na minha falta, ajuda, auxilia esse meu filho a só ir lá dizer que está tudo ok para que ele possa passar a receber. Então, a gente conseguiu, com essa demanda nova, aliviar um pouquinho desse medo que os pais têm, né, Sara? A gente vê que, às vezes, muitas mães solos, alguns pais também, e essa preocupação ela é existente. Se a gente for listar das preocupações, essa é a maior de todas, né? Então, com essa demanda, a gente conseguiu aliviar um pouquinho disso. Tá? Então, a gente tem essa situação, e é um ponto bem importante para que a gente converse, porque, às vezes, é a ânsia, a angústia de muitos pais ainda que não sabem que isso é possível, né? E para quem não sabe, o doutor Kisley fez para mim esse processo, né? A gente já foi para a Justiça Federal, até teve o retorno do promotor, né? Do Ministério Público. Acho tivemos um parecer favorável, né? Como tivemos, mas esse processo é da Sara mesmo, né, Sara, que a gente está fazendo, e tivemos já um parecer favorável do Ministério Público para tanto. A sentença que nós tivemos já favorável, mandando averbar mesmo, é uma sentença nova, né? Porque essa demanda é nova. Mandei até para a Sara, é um assistido nosso da APAI, de São José, onde nós conseguimos já essa averbação, então já está tudo certo, aqui o processo correu rápido. Não sei porque no Paraná ali está correndo um pouquinho mais devagar, Sara, mas daqui a pouco... Você falou que eu tive sorte, né? Você falou que tive sorte que o juiz já catou a primeira, né? Que você disse que tem juiz que devolve... Já tivemos sorte. A Sara já está no meio do caminho do processo. Tem juízes em São... tem juízes em São Paulo. São Paulo a gente está tendo muita dificuldade ainda, tá? Estou tendo juízes questionando muito, enfim, mas a gente vai brigando. A gente vai brigando até conseguir, não tem jeito. Desculpa, Josi. O curatelado tem que fazer esse mesmo processo? Não, a gente tem essa dúvida também, eu sempre falo. A curatela é para fins, digamos assim, fins civis. Vamos supor, o meu filho não consegue eu representar, né? Ele não é capaz de fazer uma negociação, ele não é capaz de meros atos da vida civil, contratar, meu filho não vai comprar um carro, ele não tem, às vezes, discernimento para isso. Meu filho vai comprar um imóvel, depois vai vender, ele não tem discernimento para isso. Aí o pai ou a mãe faz o processo de interdição, pega a curatela para representar esse filho. Ou algumas exigências em locais que estão solicitando e o filho não consegue, o pai com a curatela faz essa representação, né? Para atos da vida civil. Então, é um processo também muito complexo, onde a gente tem uma perícia médica também, e a gente retira a capacidade civil dessa pessoa e deixa o pai como responsável, o pai e a mãe. Tá? Para fins de pensão,
eu utilizo a curatela como prova se eu tiver. Se eu não tiver, ela não é necessária. Tá? Porque eu preciso comprovar a incapacidade e a deficiência. Então, eu não preciso entrar com processo de curatela, de interdição, para que eu possa pleitear numa ação declaratória dessa a vinculação desse filho ao pai ou à mãe para fins de pensão futura. Não é necessário. Se tiver, a gente usa como prova, é mais uma prova. Além de tudo, eu tenho mais uma curatela aqui. Mas se não tiver, não tem problema, tá? Não é pré-requisito, né, digamos assim. Tem uma pergunta aqui bem interessante, ó. Doutor, quando o pai do meu filho morreu, ele tinha 15 anos e o diagnóstico não estava fechado. Só fechou aos 20 anos depois da morte. Ele ainda tem direito de continuar recebendo? A pergunta é boa, tá, Josi? Essa pergunta é boa porque acontece muito, tá? Às vezes a gente tem muitas famílias com filho com deficiência que, no momento do óbito, a mãe recebeu, mas o filho não. E por desconhecimento, foi seguindo. Nós podemos pleitear, se essa incapacidade já ocorria ali antes do óbito, durante o óbito, pleitear essa pensão para ele. A mãe vai vir a fracionar, digamos assim, o benefício de pensão por morte com o filho, e depois, no falecimento da mãe, essa pensão se integraliza no filho. Mas nós precisamos também de perícia médica e comprovar que essa incapacidade já era existente. Aí eu tinha o direito, que a gente chama de direito adquirido, né? Eu tinha esse direito, mas eu não pleiteei. Eu posso, mesmo que tardiamente, pleitear. Aí eu tenho efeitos financeiros até 5 anos, prescrição e tudo mais, enfim, N fatores, mas eu posso ainda buscar, tá? Eu só preciso comprovar isso. Bem possível. Tem uma mãe aqui que está perguntando, é verdade que nós, mães de autistas, vamos ganhar um salário fora o LOAS? Eu não consigo trabalhar. A gente teve essa confusão, gente, e até é bom que teve essa pergunta que a gente pode elucidar. A gente tem uma grande dificuldade por conta de até colegas de trabalho, enfim, não sei se é para conseguir seguidores, é para monetizar, enfim, eles criam uma notícia um pouco diferente e isso faz com que uma montoeira de gente vá atrás. Tivemos a questão do autismo agora que mencionou, né, isso está até em projeto de lei ainda, tá, Sara? De que as mães de filhos com autistas teriam direito à aposentadoria. Aí vincularam assim, se você tem um filho com esquizofrenia, com autismo, a mãe de filho com autismo tem direito à aposentadoria. Nossa, o WhatsApp encheu. Eu quero a minha aposentadoria agora, porque basta eu comprovar que o meu filho tem autismo. Eu assim, gente, calma. O projeto de lei que está tramitando é para que as mães que têm filhos com autismo, justamente por conta de muitas vezes não conseguirem trabalhar, que elas possam contribuir na modalidade de segurado facultativo com uma alíquota reduzida. É isso que fala. Tá caminhando, está sendo aprovado, não está em definitivo ainda, mas é isso que se menciona. Não é o fato puramente da mãe ter um filho com autismo que ela vai ter uma concessão de uma aposentadoria. Ela vai poder acessar essa aposentadoria quando ela tiver a idade e quando ela tiver o tempo necessário de contribuição. O que se planeja com esse projeto é que ela possa acessar o sistema contribuindo com valor menor, um valor módico. Salvo engano, acho que é R$70, alguma coisa. Então, a gente... Aí as pessoas lançam essa notícia, se enchem de seguidores e estão causando até uma falsa expectativa, entendeu? Porque todos que vêm para nós, vêm com essa expectativa de, putz, consegui agora me aposento, que maravilha, e a gente joga o balde de água fria, porque não é bem assim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas vinculações. A gente está com fake news aí para todo lado. E o pessoal faz para ganhar seguidor, ganhar movimentação e acaba distorcendo, deturpando a mensagem, né? E prejudica. Mas é isso, tá? Essas famílias, né? Prejudicando e até brincando, né, Sara? Porque tu cria uma expectativa de algo que não é verídico. Né? Então a gente tem essa situação. Até porque
eu fico imaginando, né? Geralmente a esquizofrenia é na adolescência que ela aparece, mas o autismo já vem lá de pequenininho, de criancinha, né? Você vai esperar, dar o tempo para essa criatura se aposentar, até lá você já passou, já comeu o pão que o diabo amassou. Você já está até Sim. acostumado a viver às vezes até na miséria mesmo, né? Porque Não, e a gente. Exato. E na APAE, onde nós atendemos um número gigantesco de autismo, né, de crianças com autismo, de fato, as mães não conseguem trabalhar. Né? Às vezes ficam lá na instituição meio período, e naquele meio período ela tenta fazer alguma coisa, se virar com alguma coisa, mas ela não consegue trabalhar de forma integral. Né? Aí a gente tem outros fatores, tem questões trabalhistas, aí tem questões de redução de jornada, não é da minha seara, né? Mas isso vem sendo vinculado, vem sendo discutido, enfim. E o que se possibilitou, então, é isso. Tudo bem, a mãe não consegue, mas a mãe, se quiser ter acesso a uma aposentadoria, ela vai poder, então, contribuir com que ela possa, um pouquinho menos, né? E vai ter direito a um benefício. Ela não precisa contribuir com muito, mas ela tem acesso, mesmo contribuindo com pouco. Né? Então, isso que foi a tentativa de abertura de sistema para elas, mas não simplesmente, puramente, ter um filho com autismo, ter direito à concessão de um benefício. Tá? Então, isso tem que ficar claro. A gente tem que trazer essas informações, né? Porque a desinformação é muito grande. Com certeza. A André, ai, não acredito que eu estava lendo a pergunta e sumiu aqui. Ixi. Ó, postei o dedo aqui, foi lá para baixo, perdi todas as perguntas. As perguntas a gente pode combinar, Sara, de te encaminhar, a gente responde com calma, caso a caso ali também. Pode mandar para o WhatsApp ou para o Instagram da AME, e depois a Sara me encaminha, a gente vai respondendo aí sem problema nenhum. Daqui, deixa eu ver. Não sei se foi feita essa pergunta, porque às vezes eu me atrapalho, vou anotando, vou lendo ali. Minha pergunta é a seguinte: uma pessoa com deficiência permanente, morando com a mãe, que recebe apenas um salário mínimo, mas já tem 84 anos, a renda dela entra para o cálculo da renda per capita? Entra, tá? A gente consegue muitas vezes discutir benefício por incapacidade e outro BPC, mas uma aposentadoria programada ela entra no cálculo, tá? E aí a gente vai ter a questão de trabalhar num processo, argumentando, né? Muitas vezes, como falou, a aposentadoria mais baixa, vamos trabalhar com os gastos e com a dificuldade que essa família enfrenta para tentar essa concessão também. Né? O que a gente precisa é argumentar isso e conseguir a atenção do magistrado, porque realmente é no processo que a gente consegue virar o jogo nesse sentido. Tá? Muitas vezes está muito próximo, né? Ai, eu estou aqui, estou penando para achar a pergunta. Aqui, ó. Gostaria de saber, pois tenho muita dúvida. Pode, se o pai fazer um documento em vida, deixando o salário para o filho após a morte, e se fizer, esse filho perde o LOAS? Na verdade, vai ter uma, a gente sempre vai ter aposentadoria. A gente vai ter que sempre ter a ideia de que o benefício assistencial, né, enquanto houver essa necessidade. Se eu tenho uma conversão de pensão, eu vou ter a exclusão desse benefício. Tá? Porque ele vai receber um benefício previdenciário, ele vai ter direito a 13º, tudo mais. Tá? Então, eu tenho uma conversão aí. Ele ganha ele perde mas ele ganha um outro melhor, entendeu? Porque aí é fixa, a aposentadoria é fixa, né? Exato. Achei a pergunta da Andréia. Li que agora podemos deixar pensão para neto. Comprovado que criamos. Pode ser comprovado com guarda compartilhada? Aí é um pouquinho... Até teve um caso essa semana passada. Quando é caso de neto, o neto, numa linha descendente, ele não é, e ascendente também, ele não é dependente propriamente dito dos avós. Né? A gente tem um pai e uma mãe aí no meio. O que houve com esse pai e com essa mãe para que o avô ou a avó queira deixar o benefício para o neto? E a gente tem que ir por exclusão também. Olha, eu não tenho um pai, meu pai eu nunca vi, sumiu, meu pai é falecido. A gente vai ter que analisar se os avós têm a guarda, não têm a guarda, isso tudo ajuda, né? Então, são situações em que a gente vai ter que verificar o caso concreto. Né? O que houve com esses pais? Porque os filhos são dependentes dos pais, salvo algum problema. Né? Então, tem que ver o que houve com esses pais.
tá? Então a gente vai ter que analisar o que aconteceu, Sara. Quando o teu filho tem esquizofrenia, né? No caso daí você, a avó, paga pensão. Tem algum valor fixo, já que é comprovado uma deficiência, e daí é mais um custo para você? De repente tem alguma coisa que facilite, porque às vezes vai pelo salário da pessoa, né? Geralmente o juiz estipula lá, se ganha tanto, vai dar tantos por cento, se ganha tanto, vai lá tanto. Não sei como é que é. Mas se você comprovar que teu filho tem esquizofrenia e que você ainda tem mais esse gasto, você sendo a responsável pelo neto, tem algum benefício para essa avó? Não, eu preciso enquadrar da mesma forma na situação financeira. Se é que eu entendi, né? Ficou um pouquinho complicado. Te confesso que eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que ela está falando do requisito financeiro. Teria que comprovar os gastos, e esses gastos, como eu falei lá no início, que giram em torno daquele problema. Né? Não adianta eu colocar que eu tenho um aluguel de R$3.000, não adianta eu colocar que eu tenho um condomínio de 2, o juiz vai mandar eu morar em outro lugar. Não, aí não é, no caso, não é para BPC, tá? Vamos supor, uma pergunta para mim mesmo, tá? Eu que dou a pensão para o meu neto, tá? Certo. Tem alguma coisa que eu possa, vamos supor, comprovar, porque eu sempre dei a pensão para o meu neto, né? Dou um valor X, né? E agora, quando eu fui fazer o imposto de renda esse ano, o contador falou para mim, Sara, esse ano acho que passa, se você não cair na malha fina, né? De chamarem, por que não? Mas no ano que vem você já não vai poder mais colocar o nome do teu neto, a não ser que você faça em cartório um documento de que você dá a pensão alimentícia para ele. É estipulado algum valor conforme o salário que eu ganho? Ou eu posso também, de repente, se o juiz estipular, vamos por 30% que você ganha, aí me quebra as pernas. Mas eu posso daí entrar alegando, não. O pai dele tem esquizofrenia, né? O meu filho, no caso. E eu tenho mais esse gasto, que é eu ser a responsável pelo pagamento da pensão do neto. Você entendeu? Entendi mais ou menos a tua situação. Moram no mesmo ambiente, né? Na mesma casa, né? Não. Não? O meu neto não. Meu neto não, só o meu filho. Só o teu filho. Esse ponto, assim, até não me arrisco muito a comentar, tá, Sara? Porque é um ponto até que diz respeito à questão de contabilidade, quanto aos valores, quanto à questão de imposto de renda, não sei te dizer. Agora, por exemplo, se o teu neto é dependente de ti porque o teu filho não tem condições, enfim, aí a gente está falando de, às vezes, até tu conseguir deixar um benefício para ele, tudo bem, isso aí tudo tranquilo, tá? Agora, em questão de vinculação ao imposto de renda, essas coisas, e quantia e valores, isso realmente eu fico te devendo. Porque aí foge um pouquinho da minha seara, tá, Sara? É mais a área civil, né? Como o contador mencionou, até esse ano tu pode, mês que vem não. Aí eu já teria que ver com a contabilidade, com o contador em parceria para ver a tua situação. Mas a gente pode ver, analisar para ver o que acontece. Entender essa demanda, tá? No que toca a valores do que tu paga. Fugiu um pouco, mas é que já que até a Andrea falou do neto, lembrei do meu também. Tá certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não sei porque nós estamos em duas e para quem não sabe, eu tenho a Tatiana, você é arrimo de família e o neto não é seu dependente. Agora eu não entendi. Não, faz parte. É assim, é pano para manga e cada caso é um caso. Então, por isso que eu falo, temos que analisar e ver os pormenores ali de cada situação. Senão a gente não consegue. Não estamos falando de 1 mais 1 é 2. Eu acho importante essa fala, porque assim, a gente vê muitas leis, porque o autista conseguiu isso, não sei quem tal conseguiu aquilo. Às vezes, como tu diz, são tantas fake news que as pessoas acham que o autismo está em vogue, que tem um monte de lei a favor e que exclui outras deficiências, né? Quando, na verdade, o que a gente quer não é dividir, né? É somar deficiências. Porque eu vejo muitas mães de autista, a gente tem lá no nosso grupo também, falando disso, né? Porque eu não consigo trabalhar, porque eu tenho que levar para terapia, porque eu tenho que levar para o médico, porque eu tenho que...
Mas há muitas deficiências, né? Não só o autismo precisa ser feito isso. A esquizofrenia também. É difícil tu deixar em muitas situações, em muitos casos, uma pessoa com esquizofrenia sozinha em casa. Não é porque ele é adulto em idade, porque muitas vezes eles têm só idade, né? Que eles têm condições de fazer as coisas sozinhos. Então, quando a gente busca melhoria de BPC, né, de benefício ou de uma aposentadoria, enfim, a gente busca o quê? Uma lei que ajude todas as pessoas que passam por isso, né? Então, quando corta o benefício de uma mãe que tem um filho com autismo, dói tanto para mim quanto corta de um benefício de uma mãe de um filho que tem esquizofrenia. Agora está tendo assim um monte de reavaliações, né, pelo INSS, um monte de mães desesperadas porque estão passando por nova perícia e estão tendo seus benefícios cortados e também suas aposentadorias, algumas delas. E eu fico pensando, né, as coisas e as leis, elas estão sendo feitas de um modo, parece que cada vez mais para dividir categorias. E tu fala uma coisa muito importante, que cada caso é muito único. Não é só... a gente tem lá no nosso grupo pessoas com esquizofrenia que conseguem trabalhar, tem pessoas que conseguem só vagas de cotas, né? Ou estudam por cotas ou vagas de deficiência, né? E tem aqueles que não, que conseguem estudar, que conseguem trabalhar, assim como tem os autistas, assim como tem o síndrome de Down, assim como tem cadeirante, assim como tem cego, assim. Então, a gente... É muito importante essa coisa de ver cada caso, que é muito específico, né, nessa renda, e eu acho que o BPC, esse benefício, ele confunde muitas pessoas, porque a gente vê lá no grupo muitas ações assim, ó, que o BPC é para sempre, porque eu não recebi 13º de benefício, do meu benefício, porque não sei o que do benefício. As pessoas precisam realmente entender que a diferença, como aquela mãe perguntou ali, né? Se o pai morrer e deixar a aposentadoria para ele perde o LOAS, poxa, que bom ele poder ir para uma pensão e não para um LOAS, continuar num LOAS, porque além de receber um pouco mais, ele não vai ter 13º, ele vai ter bem mais benefícios do que apenas o que ele tem no BPC, né? Então, quando tu começou a tua fala e tu falou dessa diferença, e muitas mães não estavam aqui, eu acho importante de salientar isso. Que o benefício, ele é muito provisório, é uma linha muito tênue para te perder. Porque se tu tem um terço lá, um quarto, e R$1 a mais, tu já perde. Né? Como a pergunta do amigo ali, a mãe tem 84 anos. E aí, também o filho não tem, né? Essa mãe já tem 84. Quando essa mãe falecer, ela cuida dele. Quem vai ficar com essa pessoa? Quem vai cuidar? Enfim, né? São tantas coisas que a gente, enquanto mãe, cuidadora, mãe atípica, independente da deficiência, precisa lidar, que esse esclarecimento eu acho muito importante, assim, de ser dito, né? De ser lembrado. Bem pontuado, José. Até um ponto aqui que a gente verifica, né? Como tu falou, a linha é muito tênue do corte, né? A gente tem uma concessão, daqui a pouco vem e corta e acaba muitas mães ou pais, às vezes, nos questionando, apareceu um serviço, será que eu pego? Vai acarretar no corte do benefício? Depende, gente. Aí tem que ser feita uma ponderação, né? Eu estou recebendo um BPC de um salário mínimo. Estou nessa situação de enquadramento, ok? Aí eles falam, apareceu uma oportunidade de emprego. Depende. Apareceu uma oportunidade de emprego que ganha 10 mil por mês. Vou rejeitar para ficar com o BPC? Não vou. Vou pegar a oportunidade de emprego, ganhar 10 mil e vou ter o meu benefício cortado, né? Então, são tudo casos que a gente precisa ponderar. E aparece muito, tipo, eu tive a oportunidade de emprego, pego, não pego? Vamos analisar? É melhor? Vai melhorar a situação de vocês? Pega. Vai ficar muito próximo ali? Vai ficar difícil mesmo assim? Então, segura, vamos ver. Então, cada caso é um caso. E um ponto só que para a gente finalizar, né, eu não tomar muito tempo de vocês, a Josi falou muito da questão legal. Tá? Josi, a questão legal, digo para ti, vai ajudar, mas não é para a gente aqui em benefício por incapacidade, o BPC
necessária. Tá? Te dou um exemplo. A fibromialgia foi tratada agora como deficiência. Se vocês forem conversar com qualquer perito médico, a fibromialgia é a pior situação para análise de perícia. É o famoso dói tudo e não dói nada. A gente tem N situações de negativas de perícia por fibromialgia. Muitas, muitas. Quando a gente consegue um benefício é porque está aliada a uma outra situação ortopédica, mais pontual, psiquiátrica, enfim. Pura e propriamente dita fibromialgia, eu não consigo. Se eu for fazer uma análise aqui de todos os processos que foi só fibromialgia que teve concessão, eu não sei se eu te aponto um. Tá? E tem lei. Do que adianta? Eu preciso da mesma forma de uma perícia que aponte que aquela fibromialgia causa uma incapacidade. Lógico que a lei é benéfica para quê? Para concessões. Um exemplo, é um passe especial, é um acesso a algum ambiente público facilitado, enfim, serve para isso. Mas assim, não é que eu tenho uma lei que eu vou ter ali a própria... É igual o caso da mãe. Mãe de filho com autismo vai ser aposentada. Não é, tem situações. A lei é a mesma coisa. Tem uma lei que me ampara, vou ter direito. Não é bem assim. Então, tu vê que mesmo com lei, eu ainda preciso trabalhar dentro de um processo e analisar se aquele ponto realmente faz sentido dentro de um processo de incapacidade. Né? Então, tem todas essas situações. Só para elucidar que a Josi trouxe a questão legal, mas nem sempre, claro que sempre ajuda, né? Não estou dizendo que não ajuda, mas para o nosso bate-papo aqui, não faz muita diferença. Eu posso ter uma deficiência que não tem lei nenhuma, estou comprovando a incapacidade, comprovo que aquela pessoa não consegue se manter, não consegue trabalhar e não consegue se sustentar, ela vai ter direito ao benefício. Posso ter uma pessoa com fibromialgia que consegue tocar a vida e tem uma lei que diz que é deficiência. E não consegue o benefício, que não passa pelo crivo da perícia. Entendeu? Então, viu como não dá para generalizar? Não tem como. Então, é isso. Kisley, eu te agradeço muito. Vou deixar aqui um recado para o pessoal. Quem quiser procurar o Dr. Kisley, pode falar comigo ou falar com a Josi, que a gente faz a ponte. Eu, pessoalmente, recomendo, porque além de ser um querido... Obrigado, obrigado. Coisa, mas e pegou o meu caso, tive sorte e competência junto, né? E já estamos pela metade do caminho. Então, quem tiver interesse, de repente, te orientar com o Dr. Kisley, também tem a doutora, né, que da parte civil, né, com você. Sim, nós temos uma boa equipe aqui para dar um apoio aí no que precisar, tiver dúvida, enfim, a gente está aí disponível. Tem a doutora Vanice, que acho que está até acompanhando a nossa live, tem a doutora Camila, tem a doutora Lívia, tem bastante gente aí atuando, ajudando, auxiliando aí nas questões cíveis também. Enfim, a gente consegue aí sanar algumas dúvidas aí quando surgem. Quando a gente não sabe, a gente vai atrás para buscar também a informação e acontece. Então, eu que agradeço a oportunidade sempre de estar tentando levar um pouco de conhecimento, pelo menos o básico, para que as pessoas possam se programando, né, para tanto. E a gente vai estar também, né, reforçar o convite, né, Sara? Nós vamos estar na Alesp, agora dia 10, a semana que vem, falando de benefícios também, trabalhando um pouquinho mais com o pessoal lá de São Paulo. Então, muito obrigado a Sara, a Josi, e eu estou sempre à disposição. E por São Paulo, por favor, esteja presente na Alesp, né? Precisamos lá de público, que afinal de contas, acho que é de interesse de todos, né? Falar sobre a esquizofrenia. A live vai ficar gravada e, mais uma vez, quem tiver dúvidas, que queira perguntar ou entrar em contato com o Dr. Kisley, fala comigo ou com a Josi, manda recadinho aqui ou no WhatsApp ou aqui mesmo, né, debaixo da live, que daí a gente passa para o Dr. Kisley e faz esse contato. Obrigada, pessoal. Obrigada, Josi. Perfeito, obrigado a todos. Obrigada, doutor. Obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado a cada um que acompanhou a live, né? A gente teve aí, bugando os 40 visualizações, o pessoal acompanhou firme. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau.